Olá, turma do oitavo ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo, sou professor na disciplina Educação Física. E hoje vocês vão aprender um pouco sobre um conteúdo novo. Vocês vão aprender a respeito da esgrima. Vocês conhecem esse esporte? Vocês conseguem identificar alguma relação entre ele com a história da humanidade? Tá? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre ele? Bom, hoje vocês vão aprender um pouquinho entrando no conteúdo sobre esportes clássicos e sua relação com a sociedade. O esporte que vocês estão observando aí na imagem é a esgrima em si. E como vocês podem perceber, ele é praticado com alguns materiais específicos que o tornam diferente de outros esportes. Mas o que é a esgrima? Tá? A esgrima é justamente esse esporte que é praticado com o que se chama de uma arma branca, ou seja, um objeto com ponta que ela é perfurante ou uma lâmina cortante. Tá? Assim como em outras lutas, não existe um relato preciso quanto ao surgimento de combates que utilizavam armas semelhantes a espadas. Porém, alguns historiadores entendem que a China e a Índia, por volta do século V a.C., possivelmente tenham sido o berço da sistematização das técnicas de combate utilizando esse tipo de arma. Considera-se que a esgrima é um esporte clássico ou tradicional, sendo essa definição relacionada ao fato dela estar presente desde os Jogos Olímpicos de 1896 e também por conta de sua história. Quando a gente se refere a clássico, é aquilo que resistiu ao tempo, que ainda é relevante mesmo depois de muito tempo da sua criação, ou seja, seu valor ainda é importante. Isso pode ser observado em outros aspectos, bem facilmente, como na literatura, na música, mas isso também está presente nas práticas corporais, tá? Ao ser esportivizada, que é justamente transformar a esgrima de um jogo para um esporte, ela passou a adotar na luta, como uma luta, regras e procedimentos que visaram organizar os combates e retirar o risco de ferimentos. Tá? O uso de materiais próprios, a inclusão de juízes e um sistema de pontuação fizeram com que a esgrima se tornasse um esporte. Lembra daquela discussão anterior do que faz com que um jogo vire um esporte? Justamente esses aspectos, tá? Como esporte, a esgrima pode ser classificada como uma luta sem contato direto. Então vamos lá. Por que ela é uma luta sem contato direto? Porque o combate em si, ele se dá por meio de um instrumento mediador, que é a arma. E a arma ela pode ser de três tipos, uma espada, um florete e um sabre, tá? Tem algumas lutas em que existe um contato direto, que são exemplos como o judô, o boxe e o karatê. Por quê? Porque não tem um intermediário para atingir o adversário. O contato é direto no judô, nos boxe, no karatê, porque os jogadores, os praticantes, realizam um movimento entrando em contato direto com o adversário, seja com os punhos ou com os pés. Então, como curiosidade, as espadas elas foram usadas e exploradas por diversos povos que, por meio das guerras, as difundiram a outros povos que passaram a adotá-las e a aprimorá-las. Entre 661 e 750 d.C., os árabes passaram a dominar a Península Ibérica, levando novas técnicas de forja de lâminas, tornando-as mais leves e mais fortes. Durante esse período ocorreram inúmeros combates entre europeus e os árabes. Em 1096 iniciaram-se as cruzadas e com elas várias lendas ligadas aos cavaleiros e às suas batalhas, como a do rei Ricardo Coração de Leão. Nesse período, os cavaleiros da Europa eles treinavam em torneios, usando armaduras e lanças de combate. As técnicas de combate elas foram se aprimorando e entre os séculos XVI e XVIII as armas tornaram-se maiores e mais pesadas, bem como as armaduras de cavaleiros. O equipamento ele pesava tanto que era preciso ajuda para subir no cavalo. Ao longo do tempo, o domínio sobre a fabricação de espadas passou da Espanha para a Itália, um país onde foram elaborados os primeiros tratados de esgrima. Bom, turma do oitavo ano, a atividade prática de vocês está dividida em dois grandes momentos. No primeiro momento vocês vão vivenciar movimentos característicos da esgrima, tá? E no segundo momento treino para as capacidades físicas presentes na esgrima, tá bom? Então vamos para o primeiro momento. Nesse primeiro momento vocês vão aprender sobre a posição de guarda, tá?
E como é que a gente pode se deslocar na esgrima? Vocês já chegaram a observar um jogo de esgrima sendo transmitido? Vocês prestaram atenção, cada jogador ele só pode se deslocar ou para frente ou para trás. Não existe movimentação lateral na esgrima, porque você está presente diretamente para o adversário, tá bom? Mas para se jogar a esgrima em si, a gente sempre tem que partir de uma posição inicial. Essa posição inicial está presente em todas as lutas de combate, que é conhecido como uma posição de guarda, tá? Na esgrima tem etapas para se chegar na posição de guarda, então vamos lá conhecer elas. A posição de guarda é a posição final, em que você fica de frente para o adversário, com os joelhos flexionados, o braço reto com o chão, tá? Mantendo o corpo inclinado de lado e observando o adversário de frente, tá? Para chegar nessa postura a gente tem etapas. Então a gente parte da posição inicial, tá? Vocês vão realizar os movimentos, então repitam o movimento de chegar na guarda até umas 5 vezes, tá? E cada ação de deslocamento também, 5 vezes, cada exercício. Então vamos lá. Estou na posição de pé, eu coloco os pés formando um L, tá? O pé que vai ficar à frente é o pé da minha mão dominante. Então se eu utilizo a direita, eu fico com a direita à frente. Se eu utilizo a mão esquerda, eu inverto o lado, tá? Como eu utilizo a mão direita, eu vou permanecer aqui. Então eu formei um L com os pés, eu vou dar um passo de uma distância, afastar os pés de 1,5 passo. Geralmente vai ficar na linha dos ombros, tá? Não pode ficar muito à frente, nem muito fechadinho. Então, faz a abertura na linha dos ombros ou segue essa lógica de 1,5 passo. Esse é o segundo momento da posição de guarda. Terceiro momento, eu vou flexionar os joelhos, que é um movimento conhecido como sentar na guarda, tá? Então, eu flexionei os joelhos e realmente deixei o corpo cair, tá? Esse é o terceiro momento. No quarto momento, eu faço o movimento da guarda em si. Então, eu elevo o braço simulando como se estivesse segurando a espada, tá? O braço de trás, ele fica solto, fica aqui, fica ali. O braço de trás, ele é utilizado para fazer um movimento, seja de afundo ou de ataque em si, para fazer uma ação de equilíbrio, tá? Então, ele pode ficar aqui do lado. Ele não pode ficar dobrado atrás do corpo, porque ele vai impedir o corpo de se movimentar. Então deixa ele solto e utiliza ele para justamente explodir o movimento. Tá bom? Então, posição 1, 2, 1,5 passo. 3, flexionei, sentei na guarda. E 4, assumi a postura. Tem a postura clássica da esgrima, que o braço fica aqui atrás, ou pode deixar ele solto aqui do lado do corpo, tá? Mantendo esse corpo aqui alinhado com o quadril, ele não pode estar voltado para frente, porque vira uma área de ataque muito fácil. Então ele inclina para o lado e deixa o braço aqui na frente só, tá bom? Então repitam cada etapa e depois por último façam a etapa seguindo todas. Então, fui, 1, faço 5 vezes esse movimento. O próximo é as ações de deslocamento, que são a maneira como a gente vai se movimentar durante uma partida. Então, olha lá. A gente tem movimentos que são para ir para frente ou para trás. A gente só pode se movimentar desse jeito na esgrima. Não existe movimentação lateral nem em diagonal, tá? Então, vamos lá. Para cada movimento indo para frente, tem um movimento contrário indo para trás, tá? O primeiro movimento é o de marchar. É um movimento curto e rápido. Então o movimento contrário para ele é o romper. Um movimento curto e rápido. Tem um outro movimento que é o passo duplo à frente e tem o passo duplo atrás. Tem o salto à frente e tem o salto atrás. Cada um dos movimentos ele tem o seu respectivo movimento contrário. Então vocês vão repetir 5 vezes um e 5 vezes o outro. O marchar é o seguinte, estou na posição de guarda. Olhando para frente, eu vou tirar o pé da frente e depois trazer de trás, fazendo o movimento indo para frente. Se eu for fazer o romper, primeiro eu tiro de trás e retorno. Tiro de trás e retorno. Então, marchei, rompi. Beleza? O segundo movimento é um duplo à frente. Tá um passo duplo. Então eu tô aqui, ó. Eu dou um passo e caio à frente.
perna de trás vem à frente, passa, faz um L com o pé e depois cai. Se eu for fazer um movimento de passo duplo atrás, eu faço um L com a perna na frente e depois cai. E o último movimento, o salto à frente e o salto atrás. No salto à frente, eu tiro o pé da frente do chão e empurro. No salto atrás, eu tiro parte de trás e empurro. Tá? Então, como vocês podem perceber, tem movimentos rápidos para ir para frente ou para trás. Executem cada um deles por 5 vezes. Tá? Na atividade prática 2, a gente vai fazer o treino dividido em aquecimento, 45 segundos cada exercício. O treino em si vão ser 3 rodadas, 15 repetições para cada exercício. E descansa 30 segundos só quando terminar o round. E o resfriamento, 30 segundos para cada exercício. Então vamos lá. Aquecimento, 2 exercícios. Agachamento educativo e down dog. Agachamento educativo primeiro, ó. Toquei na ponta do pé, desci, subi os braços e fiquei de pé. Segundo exercício, o down dog, ele é dinâmico, ele se movimenta, tá? Então eu tô aqui na posição de pé no chão. Fui para trás e voltei. Fui para trás e voltei. Terminou o aquecimento, vai para o treino. 4 exercícios. Pernada. E aí vai ter que fazer um lado e depois com o outro lado. Um movimento de ombro, conhecido como TYW. Agachamento amarelinha e mountain climbers. Vamos lá. Pernada é um movimento de ir para frente aqui, ó. Só que eu não me movimento. Eu boto uma perna na frente, a outra fica atrás e eu só vou fazer o movimento de descer e subir. Descer é quase tocar o joelho no chão e subo. Então, se o movimento é por tempo, eu faço uma perna naquele tempo, depois eu troco e vou para outra perna. Tá? Segundo movimento, eu vou fazer um Y, um T e um W com os braços. Então eu parto aqui da posição final. Vou para o Y, levanto os braços. Volto para o meio, faço um T, abrindo. Volto para o meio, faço um W, abrindo. Tá? 1, 2, 3. Siga a sequência no tempinho. Tá bom? O agachamento amarelinho é um movimento de saltando depois que agacha. Então eu estou aqui na posição de pé, ó, bato a mão para depois fazer o movimento. Então, ó, tô aqui, ó, subi, toquei no chão, bati a mão, troquei, toquei no chão, bati a mão, troquei, beleza? E o último movimento é o movimento mountain climbers, que é aquele movimento clássico, a partir da posição de prancha, simula como se estivesse correndo. Beleza? Para o resfriamento, como eu comentei antes, 30 segundos para cada lado. Tá? O resfriamento são 3 movimentos. O alongamento borboleta, tá? De quadríceps deitado e uma mobilidade de T. Então vamos lá. Borboleta, eu parto da posição aqui, ó, sento, junto os pés e empurro a perna com os cotovelos, mantendo a postura reta. Tá? Segundo movimento, eu vou deitar no chão e vou fazer o tempo para um lado, 30 segundos, e depois 30 segundos para o outro lado. Então eu deitei no chão aqui, ó, segurei a perna e trago ela para próximo do corpo. Seguro, depois eu viro o lado e faço com a outra perna. O terceiro movimento é uma mobilidade de torácica. Então eu vou deitar desse jeito aqui, ó. Joelho flexionado, um braço à frente e eu vou girar só a parte de cima do corpo. Vou até o máximo que der e volto. Aqui eu estou batendo na parede, mas faço num lugar afastado. Então vou com água e volto. 30 segundos para o lado direito e 30 segundos para o lado esquerdo, tá? E aí vocês finalizam a atividade prática número 2. Bom, turma, então foi isso. Hoje vocês aprenderam um pouco sobre um esporte clássico, a esgrima, tá? E sua relação justamente com a sociedade,
A esgrima em si, ela utiliza uma arma branca, que é dividida em 3, são florete, o sabre e uma espada, tá? E a espada em si, ela foi muito utilizada na sociedade, tá? Justamente voltada para aspectos da guerra. Mas, entretanto, a esgrima em si, ela vem se caracterizando como um esporte clássico justamente pelo fato de ter resistido ao tempo e mantido a sua essência, tá? E vocês aprenderam também uma divisão da luta, conhecendo a esgrima como uma luta sem contato direto, por causa de justamente utilizar um implemento para atingir o adversário, tá certo? Não esqueçam de realizar as atividades práticas. Seja a atividade prática 1, que é para aprender um pouco sobre as ações de deslocamento na esgrima e a posição de guarda em si, e a atividade prática 2, que é uma prática de atividade física, justamente para estimular o desenvolvimento de algumas capacidades presentes no esporte, tá certo? Então foi isso, turma. Tchau, tchau e até a próxima aula.